Sabe uma coisa curiosa? A história do que a gente come é, na verdade, a própria história do mundo. É uma história de viagens, de conquistas e, olha, de uma criatividade sem tamanho. E bem no meio disso tudo, moldando o que a gente adora comer em todos os cantos do planeta, está a culinária europeia. E pode acreditar, essa influência vai muito, mas muito além do que a gente imagina. Agora, dá uma olhada nesses pratos. O que eles poderiam ter em comum? Um é super brasileiro, o outro é a cara da Argentina. Parecem vir de universos totalmente diferentes. Só que existe, sim, uma conexão escondida entre eles. E a resposta, é fascinante. Vamos lá. Pensa comigo a nossa feijoada, né? Um prato que é praticamente a alma do Brasil. E do outro lado, as empanadas argentinas, que não podem faltar em nenhuma festa por lá. São dois símbolos gigantes da América do Sul, certo? Pois é. O que pouca gente sabe é que a história deles começa bem longe daqui, a milhares de quilômetros do outro lado do Atlântico. E a resposta para essa conexão está na Europa. Isso mesmo. A feijoada, por exemplo, é uma evolução daqueles cozidos bem fortes de Portugal. Já as empanadas, bom, elas vieram na bagagem dos espanhóis. Mas aqui está o pulo do gato. Essa herança não foi só copiada e colada, sabe? Ela foi totalmente transformada, reinventada, e acabou virando algo que hoje a gente considera 100% nosso, super local. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que uma receita simplesmente cruza o oceano e se transforma desse jeito? Não foi mágica, né? Na verdade, foi o resultado de uma época muito específica, uma era de exploração e expansão que não só mudou o mapa do mundo, mas também o cardápio. Olha, essa troca de comida não é de hoje. É uma coisa super antiga. Começou lá atrás com os nômades aprendendo a conservar alimentos. Depois, na Idade Média, as coisas foram acontecendo devagarinho com as rotas comerciais, mas o grande boom mesmo, a virada de chave, acontece no século XV, as grandes navegações. Aquilo não foi só uma troca, foi uma verdadeira revolução. A Europa foi inundada com ingredientes das Américas e, a partir dali, a comida nunca mais foi a mesma. E quem estava por trás de toda essa mudança? As grandes potências marítimas da Europa, claro. Pensa só, do século XV ao XIX, os navios de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, eles não levavam só mercadorias, eles funcionavam como uma espécie de esteira transportadora de cultura, de comida, levando seus sabores e ingredientes para todos os cantos do mundo. E o que tinha nesse cardápio que eles estavam exportando? Bom, eram os pilares da alimentação deles. Coisas como trigo, a base do pão que a gente conhece, vinho e azeite, que são a alma da dieta mediterrânea, e, claro, carnes como a de boi e a de porco, que eram novidade em muitos lugares. Mas olha, não era só a comida em si, eram também as técnicas, o como fazer, a arte de panificação, a fermentação para fazer queijos e pães e, super importante, os métodos de conservação, como a cura e a defumação, essenciais para aguentar aquelas viagens gigantescas. Mas a história não para por aí na chegada desses alimentos. A parte mais legal, mais fascinante mesmo, é o que aconteceu depois. Como cada lugar pegou esses ingredientes e receitas e os transformou em algo completamente novo. Vamos começar a nossa viagem aqui mesmo no Brasil com a nossa feijoada. É o exemplo perfeito. A inspiração veio do cozido português, com certeza, mas o que foi feito aqui foi uma reinvenção total. Entrou o feijão preto, que é daqui, entraram os cortes de carne disponíveis na época e o resultado foi algo único, com a nossa cara. Agora, bora dar um pulo lá na África do Sul. Os colonos holandeses levaram para lá uma receita de carne moída com especiarias, só que chegando lá, o prato foi abraçado pelos sabores locais, pelas especiarias da região e se transformou no bobuti, que hoje é um verdadeiro tesouro nacional por lá. É a definição de fusão, né? E às vezes, essa influência é uma via de mão dupla, o que é mais doido ainda. Pega o caso da Índia. Os britânicos se apaixonaram pelos curries, levaram a ideia para o Reino Unido e, claro, adaptaram para o paladar deles. Agora, segura essa. Essa versão, digamos, britanizada do curry depois voltou para a Índia e inspirou a criação de um dos pratos indianos mais famosos no mundo hoje, o frango tikka masala. Incrível, né? Mas, é muito importante entender que essa história não foi uma via de mão única. A Europa não só exportou seus sabores. Na verdade, a cozinha europeia como a gente conhece hoje foi completamente transformada por ingredientes que vieram de fora. Que é um exemplo perfeito, o tomate. Ele é o maior exemplo desse efeito bumerangue. O tomate é das Américas. Ele foi para a Europa e lá se tornou simplesmente a alma da cozinha italiana. E o que aconteceu depois?
a Europa popularizou o tomate e o reexportou para o mundo todo, principalmente na forma de molho para massa e, claro, na pizza. Beleza, até agora a gente falou muito dessa mistura que aconteceu no dia a dia nas cozinhas do povo. Mas a influência europeia também veio, digamos, de cima para baixo. Tô falando da alta gastronomia. E nesse campo, foi a França que ditou as regras do jogo para o mundo inteiro. E se a gente precisar de um nome para simbolizar isso, é o de Auguste Escoffier. Esse cara, ele foi basicamente o arquiteto da cozinha profissional moderna. Aquela organização toda que a gente vê nos restaurantes chiques, com as brigadas, as técnicas super precisas, pode apostar que, de um jeito ou de outro, tudo começou com ele. E esse padrão que ele criou se espalhou pelo mundo através de escolas super famosas. Pensa na Le Cordon Bleu, por exemplo. Eles formam chefes do mundo inteiro ensinando esses métodos e padrões europeus como se fossem o padrão ouro da culinária, a referência máxima de excelência. Certo? E como é que a gente sente tudo isso hoje, no nosso prato? O legado é enorme, mas também é complexo e, às vezes, até um pouco contraditório. Vamos dar uma olhada nisso. Pois é, esse legado está no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Sabe a ideia de uma refeição dividida em 3 partes? Entrada, prato principal e sobremesa? Super europeu. A cultura de tomar um cafezinho, de harmonizar comida com vinho e queijo, até o nosso bom e velho hambúrguer que tem suas raízes lá na Alemanha, tudo isso faz parte dessa herança. E é aqui que a gente vê os dois lados da moeda. De um lado, essa influência nos deu uma apreciação global por comida artesanal, por vinhos de qualidade, por queijos especiais. Mas, do outro lado, ela também abriu caminho para a padronização do fast food. E aí existe o risco de tudo começar a ter o mesmo gosto, em qualquer lugar do mundo. E essa globalização na comida tem um preço. O primeiro, como eu disse, é o risco da gente perder sabores únicos, tradições locais que simplesmente desaparecem. E o segundo é um desafio gigante para a sustentabilidade. A popularização de dietas com muita carne, um hábito com forte raiz europeia, tem um impacto ambiental enorme no nosso planeta. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem importante, né? Como é que a gente pode celebrar essa herança que todo mundo compartilha, que enriqueceu tanto a nossa comida, mas sem deixar que ela apague a diversidade incrível de sabores e tradições que ainda existem por aí? No fim das contas, a comida pode ser a ferramenta perfeita, não para a gente apagar as nossas diferenças, mas sim para celebrar cada uma delas. Algo para a gente pensar, quem sabe, na próxima vez que sentar para comer.